Consegue me ouvir bem? Alguém pode dar ok? Consigo sim, Jéssica, tá ótimo. Ótimo. Eu vou pedir para vocês só deixarem os microfones desligados para poder melhorar a qualidade do áudio que vai chegar para todos que estão assistindo. E informar também que essa aula vai estar sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada. Gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos ter uma aula que vai traçar um pouquinho da estratégia ventilatória protetora no paciente com Covid-19 e vai também apresentar o protocolo institucional de estratégia ventilatória para esses pacientes. Essa aula vai ser dada pela fisioterapeuta Emily Nepomuceno, uma fisioterapeuta que vai estar na equipe Covid e que tem muito a contribuir e a passar para vocês. Então aproveitem bastante. Podem ir mandando as perguntas pelo chat, eu vou estar aqui acompanhando e depois a gente tira todas as dúvidas, tá ok? Lembra de compartilhar, certo? Oi, pessoal. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Tá ok aí? Tá aparecendo? Tudo certo? Pronto, gente, bom dia, né? Eu sou a Emily, como a Jéssica falou, e hoje a gente vai falar sobre estratégia ventilatória protetora no paciente com Covid. Eu queria lembrar que esse é um tema que está mudando constantemente, como todos os assuntos relacionados à Covid, porque realmente tem saído uma gama de informações, de artigos científicos, numa velocidade surreal. E muito do que eu falar hoje pode ser que daqui a um tempo já esteja diferente, enfim, é importante eu ressaltar isso, né, para vocês. Então, a gente vai falar um pouco sobre a estratégia ventilatória, vamos passar pelo o que foi definido em protocolo da instituição. A gente vai ficar aguardando as perguntas de vocês, que caso tenha alguma coisa a acrescentar, alguma sugestão, é sempre bem-vindo, porque a gente já tem protocolos, inclusive, que já tem 5 versões, pode ser que esse seja um deles, então fica aberto para vocês. Eu só não estou... eu tirei, não foi? Peraí. Não, tá aparecendo. Tá? Agora eu tirei. Foi, não foi? Só que eu não fico me vendo, aí eu não consigo ter noção se tá ok, mas tá ok, né? Você me fala qualquer coisa. Vamos lá. Não, tranquilo. Então, a Covid, gente, é uma doença causada pelo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, tá? Que apresenta um quadro clínico que vai variar desde infecções assintomáticas até quadros respiratórios mais graves, né? A maioria desses pacientes podem ser assintomáticos, mas cerca de 20% eles podem requerer algum tipo de atendimento hospitalar. E aí a gente vai focar nesses pacientes que precisam de um atendimento, né, hospitalar. Nesse estudo de série de casos que foi feito lá em Seattle, ele estudou realmente esses pacientes que precisaram de internação hospitalar, especificamente os pacientes que precisaram de terapia intensiva, certo? E ele encontrou, se você olhar aqui, né, foram 24 casos, peraí que o mouse está meio preso aqui para mim. Ele encontrou, né, vários casos, essa parte vermelhinha aqui, são os pacientes que foram para ventilação mecânica invasiva. Então, nesse estudo, eles encontraram, né, uma alta taxa de pacientes que necessitaram de ventilação mecânica. Então, os pacientes que chegaram na unidade de terapia intensiva precisaram de ventilação mecânica invasiva. E, além disso, vocês podem ver aqui no final que tem aqui morreu. 50% deles, né, foram a óbito. Então, é uma realidade, obviamente, isso aqui, eu não posso inferir isso como uma verdade completa, porque é uma série de casos, só tem 24 casos e porque, né, os estudos ainda estão saindo. Então, teremos até alguns estudos não tão conclusivos por causa disso. Tá? Então, é uma doença que, de certa forma, tem uma necessidade grande de ventilação mecânica e uma taxa de mortalidade relativamente alta para os pacientes que precisaram de ventilação. Então, nesses doentes, o que a gente vai encontrar mais comumente? Eu vou ter hipoxemia severa, que aí é uma hipoxemia desproporcional, a gente ainda vai conversar por que isso acontece. Eles podem ser normocápnicos,
Eles podem cursar, sim, com boa complacência, que eu acho que isso é o que tem mudado bastante a estratégia, o que tem feito as pessoas pensarem e estudarem mais, é porque esse doente muitas vezes tem um pulmão normal, com uma complacência, por exemplo, entre 40 e 60. É uma doença de curso prolongado, então é uma estratégia ventilatória que precisa de paciência, porque esse doente pode ficar por um tempo prolongado na ventilação mecânica, né? Então, o curso da doença gira em torno de 2 a 3 semanas e cursa com bastante infecção secundária, que normalmente é o motivo da descompensação. Então, a gente tem pacientes que vão ficar muito tempo, né, internados, pacientes que podem até ter um pulmão normal, e que muitas vezes descompensam por outra infecção. Esse estudo da Radiology, ele mostra bem os achados radiológicos que a gente pode encontrar nesses doentes, tá? Então, na maioria deles, a gente encontra um acometimento pulmonar bilateral, certo? Posterior e periférico, com áreas de consolidação após 5 dias. Antes disso, normalmente a gente encontra só o vidro fosco, mas depois de 5 dias já é possível você encontrar, né? Esse estudo foi feito, né, baseado em tomografia, e mostra essa consolidação, né, já depois de 5 dias. Eles encontraram também que pacientes com idade acima de 50 anos tinham mais lesão pulmonar com consolidação, então possivelmente esses pacientes foram os que morreram mais. E ele chama a atenção, e que eu acho bem legal, ele chama a atenção nesse estudo sobre o aparecimento dessas consolidações como uma forma de alerta para uma evolução dessa doença. Então, é uma doença que tem uma evolução rápida e que a gente precisa ficar atento, né, aos sinais iniciais, né, para que a gente consiga fazer uma estratégia já protetora inicial, precocemente, para evitar que esse doente curse com piora do quadro. Nesse artigo de Gattinoni, ele traz justamente isso. Ele fala um pouco sobre, a gente falou sobre um pulmão normal, então muito se discutiu se era um paciente com pulmão de SARA, muito se foi ventilado como pulmão de SARA, a gente fala muito, parece que tem anos, mas semanas e semanas foram ventilados como SARA, mas esse artigo vem quebrar um pouco isso, mostrando que talvez, né, esse Covid-19 ele não leve a um quadro típico, né, de SARA grave. Ele mostra aqui, por exemplo, pacientes que possuem complacência no geral, né, boa, e com alteração, né, mais frequente do shunt. E aí, agora, há menos de 10 dias, né, atrás, esse artigo foi, né, publicado no Mesmo Real, e o que é que foi que aconteceu? Ele trouxe para a gente aqui 2 tipos, né, de pacientes de Covid, certo? Então, ele descreve como tipo 1, um paciente que tem uma complacência normal, certo? Que tem, basicamente, uma pneumonia viral isolada, mas que não tem alteração mesmo de complacência, então tem um paciente que tem uma mecânica boa. Ele tem uma hipoxemia severa, certo? Mantendo essa complacência, como eu falei, acima de 50, complacência boa. Ele consegue gerar altos volumes, mas ele tem uma recrutabilidade mínima, porque ele já tem uma complacência boa. Então, ele tem uma elastância pior. Então, ele não consegue, não é um pulmão, né, com boa recrutabilidade. Emily, por que ele tem essa complacência boa e, mesmo assim, vai fazer uma hipoxemia num grau, né, importante? Porque a gente pode ter, o que tem se estudado é que existe uma perda da vasoconstrição pulmonar hipóxica, né? E uma regulação prejudicada do fluxo sanguíneo pulmonar. Para quem não lembra, a vasoconstrição hipóxica, se eu tenho aqui o meu alvéolo, certo, gente? E eu tenho a minha circulação aqui dos meus capilares, que é onde vai acontecer, né, a principal função do sistema respiratório, que é a troca gasosa, tá? Então, você vê aqui o sangue rico em CO2, o alvéolo com oxigênio, certo? O que é que vai acontecer? Isso é o fluxo normal que aconteceria. Se eu tenho um alvéolo, certo, que por algum motivo ele não tem oxigênio, ou porque ele fez uma telectasia importante, ou porque ele tem uma obstrução, certo? Por algum motivo. Eu tenho uma hipóxia aqui, certo? Eu tenho hipoxemia aqui, esse alvéolo não tem uma concentração de oxigênio boa, e a gente precisa dessa diferença, né, de pressão para poder ter a troca gasosa. O que é que o pulmão vai fazer? Como uma forma de proteger o próprio sistema dele, o que é que ele faz? Ele, para otimizar a função, ele vai fazer vasoconstrição, certo? Desses vasos. Para quê? Para que o fluxo sanguíneo ele não passe mais
com muito volume naquela região que não tem oxigênio para realizar a minha troca. Então, ele redireciona esse fluxo para os lugares que são melhores ventilados. Então, esse é um mecanismo de defesa. O cara faz uma hipoxemia, o pulmão, para se defender, faz vasoconstrição hipóxica, e isso ameniza o grau de hipoxemia. Mas esses pacientes talvez tenham perdido essa função. E, por conta disso, fazem uma hipoxemia muito exagerada. O segundo tipo de paciente, aí é aquele paciente que a gente talvez, né, esteja mais acostumado a ventilar, né? Que são os pacientes que têm complacência pulmonar reduzida. Então, de 20% a 30% desses pacientes, né, têm hipoxemia grave com complacência abaixo de 40%. Então, é possível, né, que esse paciente que tem essa complacência baixa, ele tem uma menor conformidade, né, ele tem, então, gera volumes menores, certo? E, automaticamente, ele tem uma elastância, né, aumentada. Então, ele tem uma alta capacidade de recrutamento. Então, é bem mais comum da gente ventilar, porque a gente já está mais acostumado com pacientes com alteração de complacência. Eu gostaria de chamar a atenção uma coisa que ele fala aqui, que, Emily, quando é que esse tipo 2 vai acontecer, quando é que o tipo 1 vai acontecer? Ele relata, né, existem alguns relatos sobre isso ser uma evolução natural da doença. O paciente começa com o tipo 1 e vai evoluir naturalmente para o tipo 2. Mas, assim, a gente não pode excluir, certo, a possibilidade desse tipo 2 ter aparecido por conta de um dano, de manejo respiratório inicial. Então, se eu pego um paciente do tipo 1 e trabalho de forma errada, colocando PIPs altas para um paciente que não tem recrutabilidade, eu posso, sim, causar dano respiratório nesse doente e fazer ele evoluir para um paciente tipo 2, com mais inflamação, né, com mais processos, né, e alterações nesse alvéolo. Existem algumas questões, né? Como é que eu vou saber, Emily, que esse é um paciente do tipo 1 ou um paciente do tipo 2? É um pouco complicado. Eu vou exemplificar algumas coisas, mas a gente tem que lembrar que o paciente é um todo. Não vai ter uma receita de bolo. Então, eu vou pensar que é um paciente que tem a complacência, eu não posso esquecer da complacência, então eu vou calcular a mecânica para me dar o norte, se ele é um paciente tipo 1 ou tipo 2, certo? Uma coisa que a gente pode fazer é o cálculo do espaço morto fisiológico pela equação de Enhoff, certo? Por quê? Porque os pacientes que não têm recrutabilidade, os pacientes do tipo 1 normalmente, quando você vai tentar gerar uma PIP nele, o que é que pode acontecer? Além de você causar hiperrestrição, poder causar lesão pulmonar, você está aumentando o espaço morto. Isso dá até uma falsa sensação de melhora da oxigenação, porque você vai ventilar esse espaço morto de certa forma, mas esse aumento do espaço morto, além de algumas alterações que pode vir a trazer para esse doente, né, ele pode indicar para mim que tipo, né, de doente eu estou lidando. A fórmula parece bem complicada, mas é bem simples. A gente tem capnografia no hospital, então a gente vai usar o PaCO2 da gasometria arterial, certo? Vai pegar o CO2 exalado pela capnografia, certo? E dividir pelo PCO2 da gasometria. Isso vai me dar o espaço morto. Então, eu calculo isso antes, vou trabalhar esse doente, colocar uma PIP, e aí, a partir daí, eu posso calcular se esse espaço, será que aumentou depois que eu coloquei uma PIP maior? Se ele aumentou, talvez eu esteja lidando com um paciente que não é recrutável do tipo 1, tá? Então, o paciente, ele tem COVID, certo? Então, já está definido, a gente já entendeu, talvez tenha definido qual o tipo dele, talvez não, mas como é que a gente vai ajustar essa ventilação, certo? Então, a gente vai usar a estratégia ventilatória protetora, que hoje em dia é o que tem sido mais falado nos estudos, que é uma estratégia que já vem sido usada há algum tempo e sido aprimorada, né, principalmente com os pacientes com SARA. Então, a gente vai pensar em trabalhar com baixos volumes, trabalhar com FO2 mínima, certo? Dentro do possível, mantendo uma saturação alta, que a gente vai falar. Vai tentar trabalhar com a PIP ideal. E, a depender do tipo desse paciente também, ele pode se beneficiar da posição prona. A gente vai falar disso ainda mais para frente. Então, como eu vou iniciar essa minha ventilação mecânica protetora, né? Então, a escolha do meu modo. No geral, os primeiros 48, 72 horas
Isso a gente fala para a Sara, mas talvez para esse paciente com Covid isso pode até ser mais prolongado por conta das evidências que a doença se prolonga muito. Eu vou usar um modo controlado, certo? Que pode ser PCV ou VCV. Não faz diferença, por quê? Porque os estudos já mostram que não tem nenhuma evidência que fale que um modo é melhor que o outro, certo? Mas a gente escolheu por protocolo iniciar a ventilação, e a gente vai seguindo aqui o monitor, com um volume controlado, certo? Por quê, Emily? Eu estou tão acostumada a ventilar em PCV, já é tão mais comum para mim. A gente vai iniciar com VCV preferencialmente para a gente aproveitar para calcular a mecânica. Então, é um modo que vai me dar mais em tempo real, né? Essa mecânica ventilatória para eu estar acompanhando esse doente, principalmente nas primeiras horas dele, porque como é um paciente que o protocolo vai usar bloqueador muscular para intubação e tal, eu aproveito esse momento, né, dele para poder calcular a melhor mecânica. Emily, quer dizer que se ele não se adaptar em VCV, eu vou deixar ele em VCV para sempre? Não. Eu posso mudar esse paciente para PCV. E aí, isso vai do manejo mesmo clínico, de como o paciente respondeu àquele modo, se ele se adaptou, se ele está gerando muitas assincronias ventilatórias. E aí, você vai escolher o modo que melhor se adequa. Por protocolo, a gente vai iniciar com volume por conta da facilidade da mecânica ventilatória. E como vai ser esse volume, tá? A gente vai trabalhar com volume alvo de 6 ml por quilo de peso predito, certo? Isso pode variar entre 4 e 8, vai depender do tipo de paciente que você vai estar ventilando. E para eu achar isso, lembrando que esse peso, gente, não é o peso do paciente, é o peso predito que a gente estima por essa fórmula aqui, através da altura do paciente. Então, eu tenho a altura do paciente, essas foram equações geradas pelo estudo Ardinetti. E aí, baseada nessa equação, eu vou, né, achar o peso predito do meu paciente, multiplicar, se for, no caso, meu alvo 6, e achar com qual volume eu vou ventilar. Emily, como é que eu vou fazer essas contas todas? Eu soube que nem pode entrar com calculadora lá na Covid. A gente vai disponibilizar para vocês, beira-leito, certo? Algumas colinhas, dentre elas a tabela de peso predito e volume corrential, tá? Então, a gente tem aqui uma tabela, né, que vai me dizer a altura do doente, que é o que eu vou precisar saber lá, tá? E a partir do momento dessa altura, eu já vou escolher o volume que eu quero ventilar ele. Então, digamos, né, e aí lembrando que a gente tem uma tabela para homens e uma para mulher, tá? Porque tem diferença na fórmula. Então, digamos que eu escolho um paciente, um homem de 1,70 m, certo? Então, ele vai ter um peso predito de 66 quilos e eu quero fazer uma ventilação alvo com 6 ml, então eu vou pegar aqui um volume de 396, certo? Então, eu vou colocar esse volume lá, ó, no meu monitor, vou escolher 396 para ventilar esse doente, tá? E aí, a depender do tipo de paciente, você pode utilizar o volume mínimo, o volume máximo, a gente vai falar quando é que vai ser melhor escolher isso, tá? Então, pronto, você coloca lá, escolher o volume. Antes de passar para o próximo parâmetro, eu queria só fazer uma explicação rápida sobre a pressão transpulmonar, certo? Que é a diferença dessa pressão intrapulmonar e da pressão alveolar. Essa pressão, ela me traduz, né, a capacidade do meu pulmão, né, de distender e tal. E eu queria falar isso por quê? Porque a gente pensa muito em ventilação controlada a volume, né, e estratégia protetora, né, com volume sempre baixo, porque é muito importante o volume por muito tempo isso foi regra absoluta. Mas eu queria dar um exemplo, até quem passou comigo pelo treinamento deve ter, tentei falar na prática isso, mas eu acho que com figura fica mais fácil. Digamos que eu tenho 2 pacientes, certo? Da mesma altura, eu escolhi lá, pela minha tabelinha de peso predito, né, quanto que eu ia ventilar ele de forma protetora, e digamos que os 2 que têm a mesma altura são 2 homens, por exemplo, eu vou ventilar os 2 com 400 ml, certo? Só que observe aqui, eu tenho um paciente com complacência de 50 e eu tenho um paciente com complacência de 10. O que é que vai acontecer? O que é que vocês acham que pode acontecer aqui? Vou mostrar para vocês. Se eu aplicar isso aqui na minha fórmula da equação do sistema respiratório, eu vou gerar nesse paciente que praticamente está ventilando com um lobo só pulmonar, uma pressão transpulmonar muito mais alta do que esse paciente que está com o pulmão funcionante com a complacência normal. Ou seja, eu vou gerar uma pressão 9 vezes maior, tá vendo? Em relação a esse doente com complacência normal. E o que eu quero dizer com isso?
que, levando em consideração que eu usei toda a estratégia protetora, que eu me preocupei com o volume, eu deveria estar sossegada. Porque se eu botei uma ventilação protetora, ok, não estou causando nada. Mas veja o que eu faço quando esse paciente não tem uma complacência boa. Então, eu queria chamar eu queria chamar a atenção. Será que o volume é mesmo importante? Talvez o volume ele seja muito importante, né, em relação ao tamanho do pulmão que eu tenho. E quem poderia traduzir esse tamanho para mim seria justamente a complacência do sistema respiratório. Se eu relembrar lá que complacência é volume, né, sobre a diferença de platô menos PIP, o que é que vai acontecer? Eu vou cortar esse volume na minha continha e o que é que vai me sobrar de importante? A driving pressure. A gente vai falar sobre driving pressure, mas eu queria só chamar a atenção a esse conceito e chamar a atenção a esse artigo aqui, é super antigo, é de 2004, eles fizeram um estudo em animal. E lá atrás eles já conseguiram perceber que a força com que você deforma esse pulmão é mais importante e mais lesiva, por exemplo, do que a variação, né, que você gera nesse pulmão de volume. Então, já lá atrás se sabia, né, que está sendo mais importante, mais prejudicial você usar altas pressões de deformação do que variações de volume. E esse artigo aqui, acho que foi um artigo-chave, né, que ele trouxe justamente isso. O impacto, né, de você usar esse driving pressure, ele causa um impacto muito grande na mortalidade dos doentes, da chance de mortalidade para esses doentes. E aí, a gente chama a atenção que ventilar um doente, eu acho que isso é para todo doente, não é só mexer um botão do ventilador. A gente tem que entender Oi. Sumiu. Na qualidade da rede. Ou desative o vídeo. Tenta de novo. Já está compartilhando, né? Olha aí se está aparecendo. Voltou. E está me ouvindo bem aí? Vê se a galera tá... Pessoal, tá me ouvindo? A internet aqui caiu 2 vezes, por sinal. Espero que não caia mais. Ok. Tá dando para ouvir? Então, eu nem lembro em que momento a internet caiu, mas eu estava falando realmente da importância de calcular a driving pressure, que não é um cálculo difícil, a gente vai ver. E quando que uma driving pressure maior, tá, aumenta a minha chance, né, de mortalidade. Então, ventilar com driving pressure acima de 15 aumenta muito a minha chance de mortalidade, então é um parâmetro que a gente precisa ficar de olho. Ou seja, então agora eu vou deletar volume, não tem mais importância nenhum volume? Não. Continua tendo sua importância, mas eu quero chamar a atenção que não só o volume, mas a driving pressure também tem uma grande importância na ventilação desses doentes, na estratégia protetora que a gente vai usar com eles. Esse estudo aqui de 2016, que foi pacientes com SARA, reforça isso que eu falei. Tá tudo certo? Só um momento, pessoal, que eu vou ver aqui. Eu acho que não é isso aqui, essa bolinha, não? Como se volta para lá? Eu acho que é essa aqui. Peraí, do pessoal. Ele não parou, não, ó. Pronto. Continua gravando. Vamos lá. Então, esse estudo aqui, de 2016, gente, ele mostrou justamente isso, que controlar a driving pressure é mais importante do que controlar diretamente
o volume corrente, certo? Então, tem a sua importância, mas conceitos novos vêm trazendo cada vez mais a importância da driving pressure. Então, a driving pressure ou pressão de distensão, certo? É essa pressão que vai me dizer, né, o quanto que de distensão e deformação eu gerei nesse meu doente. Opa, cadê meu laser? E a gente vai calcular ele através da pressão de platô menos a PIP, certo? Isso é bem fácil. Dos ventiladores que a gente tem disponível no hospital, no modo VCD a gente consegue ver em tempo real a pressão de platô, que vai aparecer lá como pressão de pausa, que é a pressão de equilíbrio do sistema respiratório, a pressão de recolhimento elástico. E essa pressão a gente vai diminuir da PIP que a gente programou e vai encontrar a driving pressure que a gente espera, né, um valor menor do que 15 centímetros de água, que é o valor mais seguro para esses doentes. Tá? Então, se você quiser olhar lá no gráfico, é isso que você vai encontrar. A gente já deixa programado em volume controlado uma pausa, tá? Pequena, e aí em tempo real ele vai me dar essa pressão de platô, que quando eu faço esse delta aqui, eu diminuo da minha PIP, eu vou encontrar a minha driving pressure. Então, a pressão de platô, que é essa de recolhimento elástico, que eu falei, que é justamente essa pressão de pausa, que vai equilibrar, né, o meu sistema respiratório, as pressões do meu sistema respiratório, ela deve estar em valores abaixo de 30 centímetros de água, certo? Então, são parâmetros que a gente precisa monitorizar. Lembrando que muitas vezes a gente não dispondo de as maiores tecnologias, a mecânica ainda é a melhor forma de avaliar esse doente. Então, como a gente já falou, o volume corrente alvo de 6 ml quilo por peso predito, uma pressão platô, né, é menor do que 30, e a gente pode tolerar nesses pacientes níveis de CO2 mais elevados. A gente pode manter uma hipercapnia permissiva, né, controlando o pH em torno de 7,2. E aí a gente agora vem para minha fração inspirada de oxigênio, certo? Então, a gente vai iniciar a ventilação para esses doentes que cursam com hipoxemia severa, já com FI de 60%, tá? Ou uma FI menor que isso para obter uma saturação em torno de 92% a 96%, tá? Lembrando que todas essas saturações altas que a gente está falando aqui são de pacientes sem comorbidade, que eu falo assim, sem comorbidade respiratória. Por exemplo, eu não posso ter como alvo 96% com um paciente que é DPOC, porque talvez ele nunca tenha saturado isso na vida dele. Então, lembrando que essa alvo é a gente pensando no paciente, né, que não tem comorbidade respiratória, que já não tem alteração, né, de parênquima. Então, vamos lá. Ajustamos aqui em 60%, já temos o volume e a concentração de oxigênio. E a gente vai passar para a frequência respiratória. A frequência respiratória, a gente vai usar a depender do tipo do meu paciente, tá? Então, naqueles pacientes do tipo 1, que são pacientes que têm complacência normal, eu posso utilizar uma frequência em torno de 15 a 20, certo? Incursões por minuto. E posso até, se eu precisar, como alguma estratégia ventilatória, aumentar o meu volume até 8 ml quilo, porque é um paciente que tem complacência normal. Então, realmente, se eu precisar, né, lançar mão disso, de usar volume para corrigir alguma alteração em gasometria, eu posso usar, né, para esses pacientes do tipo 1 de forma mais segura. Para os pacientes do tipo 2, que, relembrando, são aqueles pacientes que têm complacência ruim, que mais se parecem com SARA, a gente costuma iniciar com frequência de 20, podendo ser ajustado até 35, tá? Desde que a gente não resulte em alto PIP, que nada mais é do que uma PIP, né, uma pressão inspiratória positiva, não intencional, não foi o que você programou uma PIP e você pode acabar causando, né, um outro valor acima do que você programou. Então, o paciente, ele está aqui, se você ver na curva de fluxo, ele tenta expirar, mas a linha não toca ao zero, porque ainda fica uma pressão que você não programou ali naquele doente, e isso pode gerar várias coisas, assincronia, má adaptação, certo? Muitas vezes é um ajuste simples e fino que você faz, dá uma olhadinha se realmente esse paciente tem alteração, porque aí você tem que rever a sua frequência respiratória, tá? E o tempo inspiratório, enfim, mas assim, falando em frequência respiratória, prestar atenção para que não cause alto pico, que eu posso fazer, inclusive, o cálculo fazendo uma pausa respiratória para poder, o ventilador até me dar esse valor lá. Então, vamos lá.
Então, aqui a gente ficou até em dúvida nas discussões em que frequência a gente ia iniciar. Então, eu vou pensar que é um paciente do tipo 1, tá, gente? Então, o paciente é uma paciência normal, porque a maioria deles, inicialmente, cursam com esse quadro. Então, como é um paciente que normalmente vai chegar para a gente com a complacência boa, e aí você já pode, logo depois que você ajustar, você já pode calcular e já decidir. Esses parâmetros iniciais é só para a gente ligar o ventilador e iniciar a ventilação. Não quer dizer que esse doente vai ficar 24 horas nesse parâmetro. Então, pode lançar mão de outros recursos para ajustar, olhar a gasometria, ver a adaptação do doente, se você não precisa fazer algum tipo de ajuste. Mas a gente pode iniciar com frequência de 16, pensando que é um paciente do tipo 1, por exemplo. E aí vem a PIP, que é a grande discussão, né? Eu acho que em todos os parâmetros de ajuste de ventilação protetora no COVID, esse tem sido um ponto de muita discussão, por conta do uso de duas estratégias para titular essa PIP, que vem sendo falada, né? Uma delas é essa tabela aqui, que a gente vai falar, eu vou explicar como usa, o porquê e por que ela não é tão boa assim. Mas antes disso, a gente precisa estabelecer uma PIP para iniciar. E a gente costuma iniciar com uma PIP que seja suficiente para eu reverter o colapso gravitacional desse meu doente, sem causar uma hiperdistensão. E se você fizer uma média, isso daria em torno de 10, então a gente poderia ajustar essa PIP em 10, mas vai depender do meu paciente. Se for um paciente obeso, pode ser que eu precise de uma PIP maior, certo? Se for um paciente muito magrinho, pode ser que essa PIP também altere, e a gente não tem como prever, por isso que a gente vai titular essa PIP, certo? Então, como uma média para iniciar, a gente pode usar a PIP de 10, certo? Mas depois que você faz isso, você ajusta o seu ventilador, o paciente já está lá entubado, ventilando direitinho, você dá um tempo, você vai lá, vê o que você fez, se essa estratégia que você fez funcionou. Eu costumo falar sempre em minhas aulas que quando você faz um ajuste no ventilador, você não deve virar e sair, porque você precisa dar um tempo para que o sistema respiratório responda àquele ajuste. Então, você pode fazer um ajuste, nossa, legal, deu certo, virar as costas, dá 2 minutos, o paciente não se adaptou àquilo que você fez. Então, é preciso ficar mesmo do lado desse paciente. Então, essa é uma tabela, que é a tabela do ARDNET, esse estudo, né, que foi feita para Sarah Levy, essa é a Low, né, a tabela Low, que ela sugere você titular a PIP através da FO2 e a saturação. Como seria isso? Lembrando, se eu sugiro, né, a gente, em protocolo, nós temos uma saturação alvo, certo? Então, se eu penso na minha saturação alvo e eu penso que eu iniciei essa ventilação com PIP de 10 FI de 60 pelos motivos que a gente já falou antes, e o meu paciente, ele não consegue manter essa saturação, ou, sei lá, ele está muito hipoxêmico, ele está caindo a saturação, toda vez que a saturação for abaixo do que eu estou esperando, eu vou caminhar para a direita da minha tabela, certo? Então, eu vou fazer o próximo passo da minha tabela, que seria eu manter a minha PIP em 10 e aumentar a minha FI para 70%. Como eu disse, não é colocou, olhou, não melhorou não, vamos aumentar mais, não. Dá um tempo para o doente se adaptar, ver como ele vai ficar, certo? Para você ver se você tem indicação de ir para o próximo passo. Os passos, eles se revezam entre aumentar a PIP e aumentar a FO2, certo? Digamos que seja ao contrário, eu tenho um paciente desse que você já espera uma hipoxemia severa e ele está saturando 99%. A custa, sei lá, de 70%, 60% saturando 99%. Então, o que a gente vai fazer? Vai andar para o outro lado da tabela. Porque eu não tenho necessidade que esse doente ventile saturando tanto assim. Então, eu vou para o lado esquerdo da tabela, que seria diminuir, por exemplo, mais um passo, que seria diminuir minha FI para 50% e manter a minha PIP em 10%. E assim, consequentemente, você vai no desmame. Essa tabela foi muito questionada e muito discutida para a gente decidir se ela ia entrar ou não no protocolo. Eu queria dizer a vocês por que, de certa forma, muitas vezes, muitas pessoas foram contra, enfim, a colocar isso aqui. E ficaram muito em dúvida se valeria a pena isso para o nosso serviço. Porque a gente trabalha nela com PIPs muito altas, certo? Digamos que esse paciente piora e eu venho andando todos os passos da tabela e chega até um FI de 100%. Ele pode chegar a uma PIP entre 18 e 24.
E se eu pensar que esse paciente é um paciente lá atrás, aquele do tipo 1, com complacência super boa e com elastância, né, ruim, que é um paciente que não vai ser recrutável, eu posso estar lesando esse doente, eu posso estar causando uma lesão pulmonar, alterando a hemodinâmica, pode estar sendo muito ruim para ele. Então, eu posso estar piorando esse doente muito mais do que ajudando ele. Mas eu gosto também de chamar a atenção que para você chegar em um FI de 100%, você já deveria ter feito vários passos antes. Você deveria ter pensado como é que esse doente está, como é que está a gasometria, como é que está o índice de oxigenação, será que é um paciente que não se beneficiaria de pronação? Então, assim, eu acho que para a gente chegar em 100%, outras coisas já devem acontecer antes, para que a gente não chegue necessariamente aqui, tá? Então, o que eu gosto de falar em relação a essa tabela? É que usar PIP Table como primeira abordagem e não como forma definitiva, certo? Aí a gente também se questionou, em primeira abordagem, será que é a primeira coisa é fazer esse negócio? E se eu já botar uma pupila alta e tal? Primeira abordagem, que é para você só pelo menos tentar estabilizar esse doente, até você lançar mão de outros recursos, que a gente vai falar como titular uma PIP e ajustar de outras formas. Mas para você, eu acho que esse ainda é o método mais simples, certo? Para ser feito à beira-leito, tem um passo a passo. Essa tabela, a gente, vai estar no ventilador lá para vocês, tá? Foi tudo classificado, vai estar lá direitinho. Então, assim, seguir os passos dessa tabela é uma forma simples de titular a PIP. É a melhor? Não, não é a melhor. Mas ela consegue, né, me dar uma noção de que PIP vou escolher. Ao invés de eu escolher uma PIP da minha cabeça, acho que 14 é legal para esse doente. Então, pelo menos eu tenho um embasamento para fazer essa alteração e dar um pouco mais de segurança do que se eu tivesse colocado uma PIP aleatória. Lembrando que PIPs altas em pulmão pouco recrutável tende a resultar em alterações hemodinâmicas graves. Então, usar essa tabela, chegar até o final dela com PIPs muito altas, pode gerar alterações hemodinâmicas graves nesse doente e complicar o doente por conta de uma PIP talvez não bem titulada, certo? Esse é um outro método para você titular a PIP, certo? Que é você fazer uma titulação decrescente dessa PIP, né? Esse é uma figurinha que também vai ter beira-leito para você, está em nosso protocolo, certo? Que ela vai mostrar para a gente como é que a gente pode fazer essa titulação decrescente da PIP, como é que funciona isso. Antigamente o pessoal recrutava, ia para aqueles valores bem altos de PIPs, que hoje já se mostra que já era muito mais de lesão do que benefício para esse doente. Não, eu acho que tem alguém que não vai a gente vai fazer uma titulação, gente, com uma PIP em torno de 20, certo? Como vai ser isso, Emily? Até um pouco baseado no estudo ARDNET, no estudo ART, certo? Que eu vou colocar meu paciente, a manobra inicial vai ser eu colocar meu paciente em PCV, certo? Então, eu vou usar esses parâmetros aqui, não vou detalhar, depois vocês vão ter acesso, está no protocolo. E aí, eu vou fazer a minha primeira intervenção, que é aumentar a minha PIP para 15 centímetros de água. Aí eu vou fazer isso em PCV para eu poder controlar minha pressão de pico, para eu evitar que esse paciente, né, tenha alguma lesão ou que isso fique descontrolado. Então, PCV ainda é o melhor modo para a gente fazer isso. Então, eu vou aumentar essa PIP para 15 centímetros de água, vou deixar lá por 10 segundos, ou seja, eu preciso de um tempo para o meu paciente responder. E depois disso eu vou aumentar essa PIP para 20 centímetros de água, certo? Chegou em 20 centímetros, eu vou permanecer com esse valor até por 30 segundos e vou para a minha titulação. Então, faço uma manobra que é tentar mesmo abrir esse pulmão, recrutar esse pulmão de alguma forma, para depois eu começar a decrescer esses passos, né? E encontrar a melhor PIP para o meu doente. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar como parâmetro para escolher a PIP ideal nessa titulação a driving pressure, que a gente já falou aqui, da importância dela, do quanto que preduz mortalidade, o quanto que deformação, lesão pulmonar está descrita pela driving pressure. Então, a PIP ideal nesse método vai ser a PIP que me gere o menor driving pressure. E como isso vai ser feito? Eu vou mudar para VCV para ficar mais fácil da minha mecânica, para eu já ter em tempo real esse driving pressure, né? No caso, em tempo real, a minha pressão de pausa, a pressão platô, e conseguir ir diminuindo isso.
Então, cheguei lá em 20, como foi na manobra inicial, né? Permaneço os meus 30 segundos, como já estava lá descrito, e vou reduzir a minha PIP, né? A passos de 2 centímetros de água. Então, eu vou sair de 20 centímetros para 18 centímetros. Vou deixar 30 segundos aí, vou calcular minha driving pressure, certo? Aí eu vou usar, mas essa complicação, Deus me livre, vou usar a PIP table. Não tem complicação, gente, só é seguir o protocolo, não é difícil titular, certo? Agora, é um método que me coloca mais tempo ao lado do meu paciente. E é um paciente que vai precisar que você dê um suporte maior ventilatório a ele, que você fique mais tempo ao lado do leito, certo? Então, eu vou reduzir essa PIP de 20 para 18, tá? Deixo por 30 segundos, calculo minha driving pressure, vejo quanto deu lá. Aí, baixo minha PIP mais 2 pontos para 16, por exemplo. Vou deixar 30 segundos, vou calcular minha driving pressure. A driving pressure, ela vai tender a ir diminuindo. E vai chegar um momento em que ela vai voltar a subir. Então, quando ela voltar a subir, você vai escolher a PIP antes dela subir, certo? Então, a PIP anterior, que teve um driving pressure menor, vai ser a PIP que você vai escolher. Você pode fazer essa titulação até 6 centímetros de água, né? A partir do momento que ela subir de novo, você não precisa mais ir descendo. Você vai olhar que a driving pressure subiu. Então, opa, se subiu, não é minha melhor driving pressure, e agora eu vou voltar para a PIP que eu estava, porque lá eu tinha uma driving pressure mais segura para esse doente, certo? Então, esse tipo de titulação, ele se parece, é o método mais próximo de uma impedância elétrica, se eu fosse fazer. Então, esse tipo de titulação traz uma segurança de menor colapso sem hiperdistensão, certo? Então, um equilíbrio dessas duas coisas. Porque o problema todo é esse, é você colocar uma PIP alta e hiperdistender demais, ou uma PIP baixa e causar muito colapso. Então, a PIP ideal seria a PIP que ia conseguir, né, minimizar esse colapso sem distender muito esse pulmão, sem hiperdistender esse pulmão, certo? E aí, achada a minha driving pressure, eu posso fazer mais uma vez a manobra para poder recrutar novamente esse paciente e voltar ele já para a PIP que eu escolhi como PIP ideal. Então, esse seria o método de titulação da crescente da PIP, certo? Que foi escolhido para o nosso protocolo. Existem outros métodos de titulação, mas a gente vai usar esse aqui. O ideal era que a gente pudesse ter uma tomografia de impedância elétrica, né, gente? Que a gente pudesse ventilar em tempo real, sabendo como estão as áreas de colapso e as áreas de hiperdistensão desse doente, né? Então, na impedância elétrica, eu tenho a oportunidade de ver como está a distribuição da ventilação no meu doente. Aqui tem direita e esquerda, ele fala para mim aqui como está a distribuição. Então, eu consigo saber isso. E na minha manobra de titulação da PIP, eu consigo ver, por exemplo, essas áreas brancas, as áreas de hiperdistensão no meu pulmão, tá? Para uma determinada PIP, então cada corte desse é uma PIP. E as áreas de colapso, que é essa parte azul aqui. Então, lindo e maravilhoso seria se pudéssemos simplesmente titular a PIP, né? Acompanhando em tempo real pela tomografia de impedância elétrica, mas a titulação de PIP de forma decrescente é a que mais se aproxima da tomografia de impedância elétrica, tá bom? Aqui eu tenho um estudo, já falando, que falou sobre SARA em 2017, mas ele mostrou que recrutamento, né, e titulação de PIP, você botar altas PIPs, porque usando aquele recrutamento máximo que se usava antigamente, já ficou provado que comparado ao uso de PIPs mais baixas, a mortalidade é bem maior para esses pacientes que usam PIPs altas. Então, é preciso ter muito cuidado com o ajuste da PIP nesses pacientes. Até porque, eu gosto de comentar isso, a gente demora a ver a resposta hemodinâmica desse doente, as alterações, porque a gente cursa na nossa prática, né, no que a gente tem lá à beira-leito, uma monitorização macrohemodinâmica, que eu estou usando PA, saturação venosa. Eu não tenho uma avaliação, né, de microcirculação. Eu não tenho, por exemplo, um laser Doppler para poder avaliar real como é que está a microcirculação. Inclusive, esse artigo não é muito novo, mas olha como é o avanço do estudo disso, né? Agora que está se pensando nessa microcirculação, que antes mesmo da gente ver a resposta na macrocirculação, a microcirculação já sofreu muito, já teve muita lesão lá, já teve isquemias, alterações que a gente não consegue perceber, né, na nossa prática clínica no monitor. Então, muito cuidado, gente, com o uso da PIP. Esse artigo aqui, ele amarra bem tudo que a gente falou nessa aula
que é o tratamento de pacientes com Covid-19, que ele me traz aqui o uso de 6 ml como alvo do volume. Ele traz aqui o cuidado da pressão de platô menor do que 30, se for possível, né? A PIP, né, a gente considera aí, vai depender da titulação e do tipo do paciente, se for um paciente do tipo 2 com SARA, posso considerar talvez moderados e altos volumes, e altos valores, desculpa, de PIP. E olha o que ele traz para mim aqui, que manobra de recrutamento tem um pequeno valor para esses pacientes, então fazer mesmo aquela manobra de recrutamento máximo não é indicado para esses doentes. A questão da posição prona, que também tem sido bem indicada para pacientes com piores índices de oxigenação, certo? Então, acho que esse artigo, ele amarra bem tudo que a gente discutiu aqui. E o que a gente não pode esquecer, né, já que a gente está falando aí de pronar, é que a gente tem uma alteração de permeabilidade vascular e que mudar o decúbito é necessário e não é opcional. Então, uma parte desses pacientes se beneficia muito com a prona, tá? Então, só gostaria de lembrar que aí temos os pacientes de tipo 1 e tipo 2, isso é muito importante vocês entenderem, né, que são dois pacientes diferentes que a gente está ventilando no COVID. Então, posição prona em pacientes com complacência relativamente alta resulta em benefícios modestos e uma alta demanda de recursos humanos. Então, talvez aquele paciente que tem uma complacência muito alta, talvez ele não responda tanto. E aí precisa se avaliar mesmo o custo-benefício disso. Emily, você está dizendo que a gente não vai pronar nenhum paciente com complacência boa? Não, não estou falando isso. E aí você vai ter que avaliar caso a caso, por mais protocolo e coisas que a gente consiga estabelecer, nunca será uma receita de bolo, porque a clínica de cada paciente vai ser diferente. Então, pronar esse doente, aqui o sonho, a gente pronando na impedância elétrica, que já veio da resposta em tempo real. Muito legal. E aí, por que pronar, né, gente? Desculpa, eu tô rindo aqui que eu lembrei de uma história aí de pronar. O que é importante a gente pronar? Se a gente pensar num pulmão de uma forma isolada, se a gente tirar ele da caixa torácica, ele vai ser um cone, e se eu excluir a minha gravidade, né, ele vai ter alvéolos com tamanhos parecidos, tamanhos iguais dentro do meu parênquima, certo? Se eu coloco isso dentro da minha caixa torácica, esse cone vai ter que se adaptar a uma forma cilíndrica. E, naturalmente, o ápice ele vai se alongar, então eu terei alvéolos com tamanhos maiores mais no ápice e tamanhos menores na base. E se eu incluo a gravidade, que é o que acontece, a gente falou tanto sobre colapso gravitacional, né? Se eu incluo a gravidade nesse meu doente, né, eu vou ter mais colapso, né, áreas de mais colapso, principalmente porque além todo o processo da caixa torácica, né, do molde, como ela funciona, eu ainda tenho a influência da gravidade diminuindo isso aqui para mim. Se eu prono esse doente, o que vai acontecer? Eu consigo, né, de certa forma, transformar essas forças, né, para um lado oposto. E aí eu consigo abrir mais meus alvéolos que estavam mais colapsados. Eu mudo isso, eu mudo a dinâmica do shunt, do fluxo sanguíneo. Eu consigo melhorar mais essa questão com o meu paciente em prona. É uma técnica simples, dentro do possível, claro que requer mão de obra, mas eu acho que a gente já está até bem treinado aqui no serviço, e que me dá uma resposta muito boa, sem necessariamente eu precisar lançar mão de usos de altos valores de PIP, que a gente já sabe que é prejudicial. E aí, só para fechar mesmo essa questão da prona e acho que encerrar nossa aula de estratégia, esse estudo aqui mostrou que a posição prona utilizada em 32,9% dos casos de SARA grave foi associada com menores complicações, maior oxigenação e diminuição significativa do driving pressure. Ou seja, o uso da posição prona para melhorar a driving pressure desse doente, que a gente tanto falou da importância, que a gente tinha que monitorizar o tempo inteiro, agora a gente vê a prona facilitando, né, isso aí. Só para a gente relembrar que a gente mantém o paciente pronado por 16 horas seguidas por protocolo, né? Depois a gente mantém em supino de 4 a 6 horas, reavalia esse doente para saber como é que está o índice de oxigenação dele, se houve uma boa resposta, e se não houve, se o índice cai para continua abaixo de 150, aí a gente precisa discutir
a pronação novamente desse doente, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Quero agradecer o convite, agradecer a vocês que vieram assistir, aos que irão assistir depois que está aí gravado. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas que possam vir a aparecer. Vamos ver se temos perguntas aí. Se alguém tiver pergunta, já pode ir fazendo. Não sei se já fizeram, porque eu não estou acompanhando o chat aqui. Ah, não tem, gente. Vocês estão feras mesmo. Adorei. Vamos ver aqui. Voltamos, né? E você usou a apresentação para você? Oi? Você usou a apresentação para você? Eu acho que não tá não só eu. Tá aparecendo tudo? Peraí, viu, pessoal, que a gente tá olhando aqui se chegou alguma pergunta, não? Excelente. Porque eu não consigo ver o chat, hein? Ah, é aqui. Desculpa, galera. Excelente. Opa, grande amiga, obrigada. Então vamos... Será que vem mais alguém? Além da amizade aí que só cresce no chat. Obrigada aí, galera. Gente, espero que eu tenha conseguido mesmo passar um pouco. Eu sei que é um tema complicado, extenso, que a gente pode fazer umas 1000 aulas dessa para poder discutir, mas é isso, acho que era isso que eu tinha para passar. Espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida a gente vai respondendo depois, tá bom? Opa, eu acho que a André perguntou aí alguma coisa. A nível do protocolo, a gente vai estar disponibilizado no site. No SIGA, né, galera? É o seguinte. Lembrando que o protocolo de estratégia ventilatória protetora, assim como outros protocolos, estão disponíveis lá no SIGA. Então, se tiver alguma dúvida, quero dar uma estudada. Esse protocolo, André, a gente é uma construção baseada em vários protocolos que existem no país, e várias recomendações, além do estudo do ARDNET, do ART, os parâmetros mesmo, a gente se baseou no estudo ART. Foi um mix de protocolos e de evidências que a gente construiu baseado nisso. Não tem um artigo exatamente mostrando esse protocolo aí, não. A gente construiu baseado nas evidências. Por que fazer o recrutamento antes e após? Faz o antes, porque eu acho que isso, André, é muito da questão, porque então, Emília, eu não uso o protocolo de titulação incremental, que ao invés de eu colocar uma PIP de 20, eu posso chegar lá, começar na minha de 10, botar para 12, calcular a minha driving pressure, ver se melhorou, ou se subiu ou se desceu, né? Eu acho que é isso que você está mais ou menos perguntando. Por que a gente faz recrutamento? Porque se você titular sem recrutar antes, você só aumentar para 12, por exemplo, e olhar lá a driving pressure e ver se, não, aumentou muito, vou manter em 10 mesmo. Você pode subestimar, né, o pulmão. Em que sentido isso? Que você pode estar fazendo uma otimização local só. Então, você aumenta para 12, você faz uma otimização só local, e talvez aquela driving pressure ali não seja real do que a capacidade pulmonar poderia me dar. É por isso que a gente recruta. Não faz o recrutamento máximo, como antigamente era preconizado, por conta de todos os motivos de lesão. A gente faz o recrutamento até 20 centímetros de água, que é baseado no ARDNET. Que como se você olhar a tabela ali, ele vai até 24, 20 a 24. Então, a gente vai até 20, que seria um valor seguro, dentro da possibilidade que a gente mantenha esse recrutamento durante 30 segundos só apenas. E dali você começa a baixar, porque quando você só sobe 2 pontos da PIP, que é o protocolo de titulação incremental, você muitas vezes faz a otimização só local. Não sei se eu lhe respondi. E aí você faz o recrutamento para você ter a real, e como você vai desrecrutar, você pode vir trazendo esse desrecrutamento, no final você faz novamente a manobra. Não sei se ficou claro. O microfone dele, se ele quiser fazer uma contribuição. Se você quiser ligar o microfone e contribuir com alguma coisa, estamos aí para isso.
costuma ajustar o alarme, né, entre 35 e 40, mais do que isso não, na pressão de pico. O Marcel aqui está perguntando. É porque a gente não detalhou todo o... Exatamente, a gente não detalhou todos os parâmetros que ia estar na titulação por causa do meu tempo aqui da aula mesmo. Não daria para eu falar tudo, apesar de estar disponível esse protocolo lá e estar... Mas o Gustavo ajudou aqui a ajudar a pergunta dele, Marcelo. Mas está no protocolo, gente, tudo isso está lá, tá? Eu não citei todo, eu até mostrei esses parâmetros aqui, porque era muita coisa, a gente optou por não mostrar aqui na aula, tá? Mais alguma pergunta, gente? Tem uma pergunta aqui da Fernanda sobre a VNI, se tem alguma novidade em relação ao uso ou não, de acordo com os estudos. Na verdade, as recomendações para a VNI ainda estão bem controversas, assim, e o que os estudos têm trazido mais é o grande risco de contaminação, tem alguns estudos que trazem, né, em relação a isso. E aí está falando muito do uso do helmet, que a gente não tem aqui, mas estão fazendo adaptações. Já no Brasil tem alguns lugares ventilando com aquele capacete de nadador, né? Então, eu acho que ainda se fala muito sobre a alta dispersão de aerosol para esse doente, que tem sido maior do que todas as outras terapias que a gente tem, né? Eu acho que é bem polêmico esse assunto da VNI. Mas, assim, de novidade é isso. Assim, no geral, usar a VNI tem muitas vezes postergado, alguns estudos isolados acham uma melhora, eu acho que os estudos ainda não estão conclusivos, tem muito viés, a gente não tem ensaio clínico, a gente está com muita dificuldade na literatura em geral com esses pacientes. Beleza, Fernanda. Pronto? Pessoal, então vamos encerrar a transmissão. Lembrando que vai ficar gravado, quem chegou depois, quem chegou antes. Deixa eu ver aqui, peraí, que alguém falou aqui. A AMIB tem orientado o uso de VNI na ventilação mecânica com filtro EPA no circuito expiratório para reduzir a contaminação ambiental. Isso, eu até falei no treinamento presencial, quem participou aqui, que, assim, se fosse escolhido, né, que aí a gente tem duas vertentes para o uso da VNI, assim, que seria, ou porque acabou todos os meus ventiladores, eu não vou deixar meu paciente sem suporte, isso seria um uso bem complicado, porque a gente teria que usar um BIPAP, a gente não dispõe de quarto de pressão negativa, o Gustavo está até comentando aí, e seria bem complicado, mesmo usando o filtro EPA, porque no BIPAP a gente precisa de uma válvula exalatória, então a dispersão de aerosol cresce bastante, não tem como controlar isso. Mas digamos que você precise fazer, a indicação é realmente colocar o filtro EPA, fazer no ventilador mecânico, porque o circuito é fechado, mas eu gostaria de lembrar a vocês que não funciona, por exemplo, como o paciente com apneia do sono, que vai para o consultório, mede a máscara e ganha uma máscara super ajustável e feita para o gosto dele. Aqui a gente tem máscaras de diversos tamanhos que a gente não consegue acoplar adequadamente a esse doente. Então tem muito vazamento, mesmo fazendo no ventilador, é um risco muito grande e eu acho que é uma conduta que precisa ser bem discutida, né? Para ser decidido se vale a pena para aquele doente ou não fazer, por conta disso que eu falei. Mesmo com EPA, mesmo no ventilador mecânico, não temos máscaras adequadas. Eu não posso garantir que não haja vazamento.
E aí a gente não tem o quarto negativo, parece, né? De acordo com a direção, foi instalada a versão negativa nos quartos da UTI. Parece que só uma sala é com quarto negativo. Deixa eu só, né, ver se eu estou dando a informação correta. Isso confirmaram aqui para mim, que estão ajustando, mas no momento, né, se chegar um paciente hoje, a gente só tem um quarto com pressão negativa aqui no hospital, na unidade Covid. E aí teria as questões das máscaras, né? Algumas coisas não vão ser discutidas. Eu acho que é uma discussão que é eterna de tudo. Então, a gente não pode inferir que a mortalidade dos pacientes na ventilação tem sido alta. Coincidentemente, a gente está escrevendo uma revisão sistemática e está meio complicado de inferir isso, porque os estudos eles são muito diferentes. Eles trazem coisas muito diferentes do que de um para o outro, são estudos de casos, estudos muito descritivos, pouco descrevem estratégia ventilatória, então você não sabe se essa ventilação matou o doente porque a estratégia ventilatória foi inadequada, se foi simplesmente porque ele foi ventilado. A gente não sabe se foi no início mesmo na China, muitos pacientes foram ventilados com VNI, foi postergada essa intubação e o paciente já era intubado com lesão pulmonar grave. Lembrando, gente, que VNI também causa lesão pulmonar, não é só ventilação mecânica. Ventilação não invasiva também pode causar vírus se não for bem ajustada. Então, é complicado. Precisa ser discutido. Eu concordo plenamente com você, Marcelo, mas a gente precisa sentar para ver isso, né? Mas é isso aí. Acho que... Alguém mais, gente, quer falar mais alguma coisa? Não? Não. Estamos esperando para ver se tem mais alguma pergunta para o pessoal. Pronto. Então, gente, é isso. Vamos agradecer mais uma vez. Estamos à disposição. Vocês podem se tiver alguma dúvida, estou lá pela unidade Covid. Precisando de alguma coisa, a gente pode conversar e discutir, sim. Deixa eu ver aqui. Pronto, gente. Então, vamos encerrar, tá? Muito obrigada. Lembrando que está gravada a aula.